A Semana da Criança está chegando, gente. Você precisa fazer algumas atividades diferenciadas para os seus alunos da educação infantil. E ainda você precisa fazer um planejamento que esteja alinhado à nossa BNCC para entregar para sua coordenadora, é isso? Não tem a mínima ideia de onde começar. No vídeo de hoje eu vou te auxiliar, eu vou te dar algumas dicas de atividades diferenciadas, bacanas para os seus alunos e vou colocar esses campos de experiências, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento no papel. Eu sou a Lilian Lopes e seja muito bem-vinda ao canal. Se você gostou do tema, não esqueça de deixar seu like, gente. Compartilhe esse vídeo com quem está precisando de ideias e dicas. Eu quero lembrar aqui para vocês que o que eu vou passar nesse vídeo, gente, é só um esqueleto, é uma base, né? Que você, na verdade, vai adequar de acordo com a sua turma, com a sua realidade, que cada um faz da maneira que achar conveniente, é claro, né? Aqui são apenas algumas ideias que você vai adaptar conforme você achar adequado. Então agora nós vamos lá para a tela do nosso computador para a gente iniciar o nosso planejamento para a Semana da Criança. Vamos lá? Então vamos lá, gente. A primeira coisa, a gente precisa abrir a nossa BNCC. A minha é em versão PDF, eu não imprimi ainda porque são muitas páginas. E eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como que a gente encontra as habilidades, os campos de experiências. Quem ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá muito bom o vídeo, né? Aí você pode assistir lá depois como que você encontra, né, esses campos de experiência, esses números certinho, né? O que que significa também posso deixar aqui no link, tá? Mas eu já abri a minha BNCC, porque, gente, é importante, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente já esteja com a BNCC aberta, né? Por quê? Para você saber, né, o que que você vai trabalhar. Inclusive, eu já expliquei algumas vezes, alguns, né, vídeos que eu falei, que você pode trabalhar muito mais do que um campo de experiência, muito mais do que uma habilidade, quando é o fundamental, em apenas uma atividade. Ou então, uma atividade apenas, você pode trabalhar vários dias, vários campos de experiência. Então, por isso que é importante você, sempre que for fazer o seu planejamento, estar com a tua BNCC aberta. Então, eu já estou com a minha BNCC e eu também fiz um esqueletinho aqui de um planejamento só para vocês compreenderem. Como eu falei, cada um vai adaptar de acordo com a realidade da sua sala, com a idade da sua criança. Então, depende muito, tá bom? Então, o que que a gente pode fazer? Na segunda-feira, o primeiro dia da Semana da Criança, a gente pode começar trabalhando os brinquedos, gente. Eles amam brinquedo. Então, essa semana a gente não precisa ter o dia lá na sexta-feira, que é o dia do brinquedo. Pode começar na segunda-feira, certo? Então, gente, por exemplo, a gente tem hoje duas realidades. A gente tem o ensino remoto, né? E tem o ensino presencial. Então, de acordo com essa realidade, é a maneira que você vai trabalhar. Aí você pode fazer assim, ó, campos de experiência trabalhados, né? Então, por exemplo, você vai falar, Lilian, como que eu posso trabalhar o brinquedo, né? O que que eu vou atingir, né, com os brinquedos? Para você trabalhar na segunda-feira com os brinquedos, é importante que, se for presencial, você já iniciar na sexta-feira anterior, porque você já vai ter solicitado para eles trazerem o brinquedo, não é isso? Normalmente vai um bilhetinho e tal. Façam com que eles perguntem para os pais qual a experiência que os pais tiveram em relação ao brinquedo preferido, né? O que os pais, né? Que brinquedo que o pai teve, que ele mais gostava? Qual é a memória que é remetida por este pai, né? Com aquele brinquedo que o pai teve. Então, já é muito bacana essa parte. Se for o ensino remoto, você vai fazer isso na própria segunda-feira, entendeu? Então, se for presencial, você já vai ter que ter solicitado isso no dia anterior, na semana anterior.
Se for remotamente, você vai solicitar no mesmo dia, porque ele já vai estar na casa dele, entendeu? E aí, quando você chegar na segunda-feira ali na sua sala de aula, você vai falar sobre a sua memória em relação a algum brinquedo que você tenha tido, gente. Você com certeza, né? A gente que é professor teve algum brinquedo que a gente gostou muito, né? Eu tive alguns que me remetem coisas maravilhosas com o meu irmão, com meus primos. Você vai contar essa experiência. E aí, cada criança pode contar a experiência daquele brinquedo que ele trouxe ali para a sala de aula naquele dia, contar a experiência que o pai contou aquele dia, e se for remoto, na telinha ali, cada um vai contar a experiência do pai naquele momento ali. Aí você vai falar, Lilian, que campo de experiência que eu trabalho ali com o meu aluno nesse dia? O eu, o outro e o nós. Porque, gente, quando ele conta alguma coisa, né, a experiência dele, ele está falando dele. Quando ele fala, por exemplo, a experiência do pai, né, ele está contando do outro, né? E o nós estamos ali interagindo. Então, quando ele escuta você falando, também é o outro. Ele está percebendo o outro, a experiência do outro. Por isso que é um campo de experiência. E aí você vai me perguntar qual que é o objetivo de levar um brinquedo e trabalhar isso aqui? Vamos voltar lá na nossa BNCC? Então, deixa eu voltar aqui lá no meu campo de experiências, do eu, o outro. Então, gente, para bebês, quando você trabalha esse brinquedo, você trabalha esse campo de experiência, é a primeira experiência. É perceber que as suas ações têm efeito nas outras crianças e nos adultos, tá? Então, vamos copiar esse aqui e colar aqui nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Tem mais algum nas crianças pequenas? Eu consigo trabalhar alguma coisa? Sim, você consegue esse aqui, ó. Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Então, vamos explicar isso já já, né? E qual que é o outro que a gente pode trabalhar nas crianças pequenas? Esse aqui, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades de pensar e agir. Então, vamos lá colocar aqui, tá? Então, vou explicar por que a gente trabalha esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, gente, nos bebês, eles vão perceber que aquilo que eles fazem tem efeito, né, em outras crianças e também nos adultos. Então, por exemplo, se ele cuidar bem daquele brinquedo, né, o brinquedo que o pai cuidou, que o pai está ali vendo, ele vai refletir, dependendo do que ele faz com aquele brinquedo. Por exemplo, se ele pega o brinquedinho do colega e quebra o brinquedo daquele colega, o colega vai ficar triste, vai chorar, certo? Então, aqui, ó, demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Então, de repente, cuidar do brinquedo do outro, né? Ajudar a cuidar do bebezinho, né? Daquela bonequinha do outro, né? E interagir com outras crianças, né? Interagir com os adultos quando ele pergunta a história, quando ele escuta a história do professor, quando ele pergunta a história dos pais e escuta a história, ele está interagindo, né? E aqui, ó, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Às vezes você não gosta daquele brinquedo, você já percebeu? Ai, a criança olha, ai, credo, que brinquedo feio, né? Mas ali, com esse campo aqui, ele vai perceber que o outro adora aquele brinquedo, que o sentimento dele é diferente, né? Então, a necessidade de cada um é diferente do dele. Então, é isso que trabalha aqui quando você leva aquele brinquedo, tá?
Outros campos de experiência que nós podemos trabalhar é esse aqui, ó, corpo, gestos e movimentos. Então, por quê? Olha, quando você trabalha com crianças, por exemplo, bebês, né? Você também pode trabalhar esse aqui, ó. Por exemplo, movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. Então, o bebê, ele vai se expressar, né? Para poder conseguir aquele brinquedo que ele quer. Ele gostou do brinquedo do colega, ele quer ver aquele brinquedo do colega, né? Ou ele, de repente, percebeu que aquela cor é mais bonita, ele vai ver, ele vai gostar, ele vai começar a se expressar, né? Com um gesto. Por quê? Porque aquele brinquedo chamou a atenção dele, né? Quando a criança é bem pequena, a gente pode trabalhar essa parte aqui, ó, que é outra, né? Apropriar-se de gestos e movimentos da sua cultura no cuidado de si nos jogos e brincadeiras. Então, de acordo com a cultura, né, que ele vai estar ali, ele vai se apropriar daquela cultura para cuidar do que é dele, né, através de jogos. Então, através do jogo que o professor de repente proporciona, que os pais proporcionam, né, é que ele vai começar a cuidar tanto dele quanto do brinquedo que ele tá, porque o brinquedo para ele é muito importante, né? Para a criança é muito importante. E aqui, quando é crianças pequenas, a gente pode trabalhar esse aqui, que é criar com corpos e formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano, quanto em brincadeiras, dança, teatro e música. Então, você pode utilizar o brinquedo para ele se expressar os seus sentimentos através daquele brinquedo, né? Fazer teatro com aqueles brinquedos. Então, ele vai estar se movimentando, se expressando, utilizando o brinquedo que ele levou, fazer um teatro com os brinquedos que as crianças levaram. Então, vamos colocar isso aqui lá no nosso planejamento. Ok, gente, muito bem. A gente poderia trabalhar com outros campos de experiência? Sim. Então, isso é o que você vai verificar, tá bom? Lá no seu dia a dia, você desce aqui, ó, e observa se de repente, ó, com o brinquedo, sim, você pode trabalhar traços, sons, cores e formas. Então, você pode pegar lá o brinquedo, né? Olha lá, ó, traçar marcas gráficas, diferentes suportes, tá? Você pode usar muitas coisas com um brinquedo. Então, verifica o que você pode utilizar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, produções, reconhecer a qualidade do som, olha aqui, a gente pode utilizar. Então, esse aqui eu coloquei como base, como eu falei para você, tá bom? Agora vamos lá para terça-feira, eu não quero enrolar muito, senão o vídeo fica muito longo, tá? Na terça, o que que a gente pode fazer que eles gostam muito, gente? Terça, a gente não fez lá no brinquedo? Só que esse brinquedo normalmente, muitas vezes, ele já vem pronto. Por que não produzir brinquedos? Vamos fazer uma produção de brinquedos? Então, ó, produzir brinquedo, né? Aí você escreve lá da sua maneira. E eles vão produzir um brinquedo que eles quiserem produzir, gente. É uma oficina de brinquedos, você pode utilizar, tá? Então, o que que a gente trabalha com essa produção aí de brinquedo? Vamos aqui, ó, na nossa BNCC, aqui no campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Quando você produz um brinquedo para o bebê, a gente pode trabalhar esse campo aqui, ó. Perceber as possibilidades e os limites do seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. Então, eu vou produzir um brinquedo, o eu, né? Qual é o limite que eu tenho? Até onde eu consigo fazer? Então, até onde eu preciso do outro para me ajudar a fazer um brinquedo, né? Até onde nós precisamos estar juntos para produzir um brinquedo, né? Então, é o limite do corpo nessas brincadeiras, as interações. E crianças bem pequenas, olha,
demonstrar imagem positiva de si, confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Então, eu sou capaz, eu sei produzir um brinquedo, eu consigo produzir um brinquedo, né? Então, ele vai começar a criar uma imagem, uma confiança de si que ele é capaz de enfrentar o desafio e conseguir produzir aquele brinquedo, né? Trabalhando o eu, conseguindo junto com o outro, com nós, trabalhando esse campo. E para crianças pequenas, a gente pode, nessa mesma aqui, ó, na 2 também, agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. A mesma coisa. Então, ele vai ser mais independente, ele já vai saber até onde ele pode ir, ele vai ter mais capacidade, ele vai saber, né, as suas limitações e vai conquistar mais quando ele produz um brinquedo. Vamos colocar isso aqui lá no nosso planejamento. Então, vamos lá, copiar, né? Será que aqui a gente consegue trabalhar mais algum campo de experiência, gente? Quando a gente produz um brinquedo? Sim, a gente consegue. Olha aqui, vamos baixar aqui, ó, na nossa BNCC. E nós vamos aqui, ó, traços, cores e formas, gente. Então, como que a gente trabalha esse campo? Também, olha, é o 02 aqui, porque ó, nos bebês a gente vai traçar marcas gráficas em diferentes suportes usando instrumentos riscantes e tintas, né? Porque ele vai, né, fazer o instrumento dele, o brinquedo dele, ó, traçando o jeito que ele souber, ele vai riscar, né? Ele vai usar tinta. Quando as crianças bem pequenas, olha, utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, argila, massa de modelar, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes e criar objetos tridimensionais. Observa como que é quando você produz um brinquedo, que você trabalha bem esse campo, traços, sons, cores e formas. E aqui, ó, nas crianças pequenas, ó, expressar-se livremente, ele vai fazer do jeito que ele souber o brinquedo, né? Por meio de um desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. Então, vamos colocar lá na produção do nosso brinquedo este campo de experiência. Ok, gente? Ideia para terça-feira aí, certo? Vamos já para quarta-feira? Na quarta-feira, o que nós podemos fazer, gente? Podemos trabalhar com a terra do nunca. Como que é isso? Eu achei essa dica muito legal. A gente pode solicitar que eles venham fantasiados. Eles adoram fantasias. Vai ter criança que não vai ter fantasia. Então, que eles venham de pijama. Não tem aqueles meninos que não tem lugar, né? Lá na Terra do Nunca, que não tem casa, não sabe de onde vem, eu acho que é isso. Eles andam de pijama? Então, vão ser esses. Então, a gente vai solicitar que eles venham de pijama e nós vamos trabalhar com a Terra do Nunca. Então, é caça ao tesouro. Vamos colocar aqui, ó. Caça ao tesouro, fantasia. Então, eles vão vir de fantasia e a gente vai trabalhar com essa questão da caça ao tesouro. Então, a gente trabalha muitas coisas na educação infantil. Vamos ver lá na BNCC o que a gente trabalha com essa caça ao tesouro? No campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Quando você trabalha fantasia, né? A criança está com a fantasia. Ou então, quando você tem que caçar o tesouro, normalmente é o trabalho tudo junto, né? Com um grupo. Então,
A gente trabalha o eu, o outro e o nós. Então, quando são os bebezinhos, né? O que eles vão fazer? A gente trabalha esse aqui, que é o 03. Olha, eles vão interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos. Então, por exemplo, se você tem que caçar um tesouro, vamos procurar tal coisa, eles vão ir atrás, eles vão estar atrás dos espaços, né? É, desvendando ali, buscando o ambiente, né? Ou então eles vão sentir, de repente, ali os materiais, né? Os brinquedos do outro, do colega, vão olhar o outro diferente, vestido diferente, né? Quando você vem aqui, ó, para as crianças bem pequenas, eles vão compartilhar os objetos e os espaços com as crianças da mesma faixa etária e adultos. Então, eles vão precisar estar juntos ali, eles vão compartilhar objetos, de repente um mapa, né, para achar o tesouro, né, com as crianças ali da mesma idade, muitas vezes com o professor, né, que está ali para poder achar esse tesouro. Às vezes os professores dando a dica para eles encontrarem o tesouro. E aqui, ó, ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. Então, um vai ter que auxiliar o outro, porque senão eles não vão encontrar o tesouro, né? Então, esse é um campo de experiência que a gente pode colocar ali na caça ao tesouro. Então, vamos copiar. E aqui mesmo, né, dentro desse o eu, o outro e o nós, tem mais aqui objetivos, gente, dentro aqui da nossa base. Olha, o eu, o outro e o nós. Observe os bebês interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social, né? Então, a gente também trabalha isso, tá? Quando a gente faz esse trabalho de caça ao tesouro, quando a gente se veste de forma não habitual, né? Que é através de uma fantasia. Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. Então, por exemplo, olha, dê 2 passos para lá, vá seguir o caminho assim. Tem que respeitar. São regras, né, para a convivência. E aqui, ó, manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. Então, muitas vezes, uma criança, ela não vem fantasiada, porque o pai não deixa, porque o pai não quer, não gosta. Então, a criança ali vai aprender, né, essa regra, vai respeitar esta regra, tudo bem? Então, isso aqui, gente, quando a gente faz dentro de casa, né, no caso, quando for remoto, o pai ele pode trabalhar essa caça ao tesouro, sim, né? Aí é o trabalho que o professor faria, quem vai fazer é o pai, né? E aí com o professor auxiliando ali nessa caça ao tesouro, a criança, todo mundo vai estar fantasiado da mesma forma, né? Ou então o próprio professor pode esconder o tesouro na casa dele. Então, por exemplo, eu sou professora, eu tenho um determinado tesouro, que aí vai da imaginação do professor, e eu escondo. E eu vou dar as pistas para os meus alunos. E cada um vai, né, falando, vai fazendo, dando as pistas e vai fazendo. Então, cada um vai usar aí a sua criatividade. Vamos continuar, a gente poderia trabalhar muito mais campos de experiências aqui, mas é só para vocês terem ideia de dicas para o dia. Vamos para quinta-feira, gente? Na quinta-feira, a gente pode trabalhar outra brincadeira muito bacana, que é o MasterChef. A gente pode trabalhar com receitas, né? Aí, gente, é assim, eu nem sei se é assim que escreve, hein? Mas assim, sabe, receita, a gente vai para a cozinha, fazer receitas, cada um vai dar o nome que quiser. Mas você pode trabalhar com o MasterChef. Isso aqui você já pode um dia, por exemplo, você pode ter ido na feira no dia anterior,
ou você já pode ir na feira no mesmo dia no mercado. Eu não sei como que tá aí, né, na escola, na cidade que você tá. Mas você pode trabalhar com MasterChef e fazer a receita no dia, na quinta-feira. E o que a gente trabalha? Qual o campo de experiência? Vamos lá na nossa BNCC. O que a gente faz trabalhando no MasterChef? Tem gente que faz salada de fruta. Gente, salada de fruta, claro, é muito legal porque é muito tranquilo, é muito fácil. Mas você pode fazer um picolé, pode fazer uma gelatina, uma salada comum, salada normal de verduras, de legumes, tá? Use a criatividade de vocês, façam coisa que eles gostam, né? Um bolo, tá? Então vamos lá na BNCC, vamos ver o que trabalha aqui. Peraí. Corpo, olha aqui, ó. Gestos e movimentos, gente. Vamos lá. Por que a gente, quando faz o MasterChef, a gente trabalha esse campo de experiência? Vamos observar. É aqui. O bebê é mais complicado, a gente não consegue muito, né, trabalhar com essa parte. Mas, se você faz algum trabalho com alimentação, por exemplo, para ele, você pode trabalhar esses movimentos de preensão, ó, de encaixe, né, dependendo do alimento que é, né, e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. De repente, né, uma alimentação diferente do que ele está habituado, né, de comer ali, tá? Quando a criança é bem pequena, ó, desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Então, quando você trabalha no MasterChef, é um início para ele começar a adquirir esses controles aqui, certo? E aí, as crianças pequenas é coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas, né? Então, ele vai começar a ter a mais coordenação dessas habilidades manuais dele, né? E, dependendo da situação, ele vai conseguir adquirir isso aí. Então, vamos lá, copiar. Gente, é o seguinte, se vocês forem tendo dúvidas, por favor, coloque nos comentários que nós vamos conversando sobre isso. Ou então, bota lá no meu Instagram, no direct, envia, tá? E a gente conversa. Então, nas lives que eu faço, conversa comigo, tá bom? Porque às vezes não dá tempo de falar tudo aqui no vídeo, tá? Então, gente, é só observando. Você vai lá e observa se a gente tem mais alguma forma de poder trabalhar esse MasterChef, né? O importante é esse trabalho de pensar, refletir o que eu vou fazer, né? E aí botar a mão na massa, tá? Então vamos para sexta-feira, para a gente terminar a nossa semana. O que eu posso fazer na sexta-feira, gente? Que é o último dia para fechar com chave de ouro. Nós podemos fazer, gente, um jogo da memória musical. Nossa, que jogo da memória musical! Como que é isso? Então, gente, você pode pegar vários potes que nós temos, né? O pessoal da educação infantil é viciado em potinhos, garrafinhas. E você pode colocar materiais diversificados dentro desses potes. Fechar, lacrar com durex, com fita, né? Se for trabalho com os pais, se os pais estiverem fazendo isso, então aqueles potinhos de, de iogurtes e tal, fecha com saco plástico mesmo e elástico, não tem problema. Coloca materiais como areia, pedra, terra, bolinhas, né, de gude, para a criança ouvir e identificar que sons são aqueles. Você pode confeccionar junto com as crianças, quando elas forem crianças pequenas, né? Ou você pode fazer você sozinho e só levar para eles. Depende do seu tempo e do que você quer exatamente com aquelas crianças, do nível que ela está ali, tá bom? E aí eles vão identificar essa memória, né? Que som é aquele?
Que objeto é aquele, né? Quando você trabalha isso, o que eu trabalho na BNCC? Vamos lá na BNCC. Eu trabalho, gente, os traços, sons, cores e formas. Quando se é bebezinho, a gente trabalha o 1. Olha, explorar sons produzidos com o próprio corpo e com os objetos do ambiente, né? As crianças, os bebezinhos, eles vão estar ouvindo, né, os gritos deles, os balbucios deles, né? Então você pode explorar esses sons que são feitos do próprio corpo deles, colocar ali para eles ouvirem os sons também. Quando são crianças bem pequenas, olha, criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. Então, esse aqui é o outro objetivo, para eles acompanharem ritmos. E quando as crianças são pequenas, utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais. Então, gente, além de produzir, você pode também fazer as peças, né? Peças lá de teatro, peças de coisas com os próprios materiais que eles produziram. Vamos colocar isso aqui lá no nosso planejamento. E tem mais um aqui que a gente também pode utilizar. Olha, é esse 3 aqui, ó. Explorar diferentes fontes sonoras, materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções musicais e melodias. Esses são dos bebês. Das crianças bem pequenas, olha, utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente, em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. E nas crianças pequenas, reconhecer as qualidades do som. Então, aí eles já vão conhecer, olha, as intensidades, duração, altura, timbre, utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. Então, percebe, gente, que tudo está na nossa base, são coisas, né? Então, gente, é isso. O importante é que agora você adapte a sua realidade e a idade que o seu aluno está e aos materiais que você tem, a condição que você tenha. Gente, você quer me deixar animado? Então, compartilha esse vídeo e dá o like aí pro canal crescer e eu fazer muito mais vídeos desse aqui e eu ficar feliz, tá bom? Beijo a todos, até mais!